Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Renata de Matemática em mais uma semana de resolução de exercícios. Chegamos à semana 11. Nessa semana, nós vamos trabalhar a divisão dos números racionais. Números racionais que vocês já aprenderam nas videoaulas anteriores. Então, pegue o seu livro didático, pegue o seu livro de atividades com muita atenção e vamos lá! Nós vamos iniciar no livro didático na página 43. A gente vai começar com o exercício de divisão de frações, porque as frações, elas fazem parte do conjunto dos racionais. Vamos lembrar um pouquinho? O conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, Q de quociente, que é o nome que nós damos ao resultado de uma divisão, quem faz parte desse conjunto? Todos os números naturais, todos os números inteiros, mais as frações, os decimais e as dízimas periódicas positivas e negativas. Todo número racional é resultado de uma divisão, por isso a palavra quociente e por isso ser representado pela letra Q. Como é que nós dividimos duas frações? Isso a gente já aprendeu lá no sexto ano. Então, nós temos uma regrinha que na divisão de duas frações, nós vamos repetir a primeira fração e vamos, então, multiplicar pelo inverso da segunda fração. Lembrar, gente, que inverso é trocar a posição do numerador e do denominador da fração. Não é trocar o sinal seria oposto ou simétrico. Uma outra coisa interessante, por que a gente troca a divisão pela multiplicação? Quando nós fazemos a conta da divisão, o nosso raciocínio nos traz a multiplicação. Por exemplo, quer ver? Quando nós dividimos o 12 pelo 4, nós pensamos quantas vezes o 4 cabe no 12. Por isso que a gente usa o princípio da multiplicação na divisão. Fechou? Lembraram da regrinha? Então, observem o item A. Nós temos a fração 4 sétimos dividido pela fração 20 nonos. Eu vou aplicar a regrinha, ó, estou repetindo a primeira fração, ok? E multiplicando pelo inverso da segunda. Perceberam que a prof trocou a posição do numerador e do denominador? Ao invés de 20 nonos, eu escrevi 9 vinteavos. Agora virou uma multiplicação. E nós já aprendemos que na multiplicação de frações, nós multiplicamos em linha. O que significa multiplicar em linha? É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mas antes de efetuar a multiplicação, eu vou aplicar a técnica do cancelamento, que é aquela simplificação antes de multiplicar, aquela simplificação cruzada. Então, observe lá, eu vou simplificar o 4 e o 20 dividindo ambos por 4. Vai dar 1 sétimo, quando a gente simplifica, divide o 4 por 4, dá 1, mantive o denominador 7, vezes 9 quintos, porque 20 dividido por 4 dá 5. Agora, em linha, vou multiplicar numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. 1 vezes 9, 9. 7 vezes o 5, 35. Percebam que a nossa fração já está na forma irredutível, porque a gente simplificou antes de multiplicar. 9,35 avos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos ao item B? No item B, nós vamos dividir a fração 8 quintos pela fração 30,45 avos. A prof vai começar aplicando a regrinha. Então, olha só, estou repetindo a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Perceberam que a prof inverteu os termos da segunda fração? Agora, eu vou usar o cancelamento. Olha só, eu vou dividir o 8 e o 30 pelo 2. E vou dividir o 45 e o 5 por 5. Prof, sou obrigado a simplificar antes? Não, você pode efetuar a multiplicação dos numeradores e dos denominadores primeiro, mas o teu número vai ficar maior, para você simplificar depois vai dar mais trabalho. Observe lá, 8 dividido por 2 deu 4, 5 dividido por 5 deu 1. 45 dividido por 5 deu 9 e 30 dividido por 2 deu 15. Eu vou dividir novamente a fração, só que agora eu não vou usar o cancelamento, eu não vou simplificar cruzado, eu vou simplificar a fração 9/15 avos. Vou dividir tudo por 3. Ficamos com 4 sobre 1 vezes 3 sobre 5. E agora eu vou multiplicar. Atenção lá então, 4 vezes 3, 12,
1 vezes o 5, 5. Ficamos com a fração 12 quintos. Fácil, né? Perceberam que nós estamos usando vários conhecimentos que a gente já adquiriu em aulas anteriores? Vamos continuar? Vamos ao item C. Agora, cuidado que nós temos duas frações negativas. Então, olha lá. Eu vou repetir a primeira fração. Observe lá com a prof. Menos 2/13. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrar que o inverso não troca o sinal, não é oposto ao simétrico. Então, eu troquei a posição do numerador com o denominador. Ficou 39/12. Será que dá para a gente usar o cancelamento? Vamos ver? Olha lá, eu vou simplificar o 2 e o 12 dividindo por 2. E o 13 e o 39 dividindo por 13. 13 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Observe lá. Vou ficar com menos 1 sobre 1, ou menos 1 inteiro. Quando nós dividimos o 2 por 2 e o 13 por 13, a gente obteve 1, que multiplica 39 dividido por 13 deu 3, e 12 dividido por 2 deu 6. Percebam que as duas frações continuam sendo negativas. A prof agora vai multiplicar em linha. Numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. Antes eu simplifiquei o 3/6, que dá para simplificar mais uma vez dividindo tudo por 3. Vamos lá então? Quando nós dividimos o 3 e o 6 por 3, nós ficamos com 1/2. 1 menos 1 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Tranquilo? Menos com menos deu mais. Então, resposta, mais 1/2. Fechamos o item C, vamos ao item D. Olha os números grandes, os termos, né? Os numeradores e denominadores grandes que apareceram nessa divisão. Por isso que é importante, depois que você aplica a regrinha da divisão, quando a gente transforma essa divisão numa multiplicação, você usar o cancelamento. Quanto menor é o cálculo que você tem que fazer, menor é a chance de você errar. Então, vamos lá, atenção lá. A prof vai começar repetindo a primeira fração, tudo bem? E multiplicando pelo inverso da segunda. Então, eu escrevi menos 21 sobre 16. Eu já vou aplicar o cancelamento. Olha lá, eu vou dividir o 56 e o 16 por 8. Poderia ser por 2, poderia ser por 4 também. Mas o 8 é o maior número, então a gente vai chegar no número menor para facilitar. E eu vou dividir o 35 e o 21 por 7, tudo bem? Vamos lá então. Primeira fração. 56 dividido por 8 deu 7, 35 dividido por 7 deu 5. Olha como a gente reduziu a fração. Ficamos com menos 7 quintos. Vezes 21 dividido por 7 deu 3 e 16 dividido por 8 deu 2. Olha como diminuímos também, ficamos com menos 3/2. Agora, nós vamos multiplicar em linha. Numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. 7 vezes o 3, 21. 5 vezes 2, 10. Menos com menos, mais. Chegamos à fração 21 décimos. Fechou, né, pessoal? Vamos ao item E. Então, mesma coisa. Vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Troquei a posição do numerador com o denominador. Vou aplicar o cancelamento. Vou dividir o 6 e o 42 por 6. Poderia ser por 2 e por 3 também. E o 9 e o 27 por 9. Poderia ser por 3. Então, como eu já falei, eu escolho sempre o maior número para chegar na forma irredutível o quanto antes. Vamos lá então, olha, primeira fração. Ficamos com 1 sobre 1, ou somente 1 inteiro. Segunda fração, ficamos com 3 sétimos, quando a gente fez a divisão do 27 por 9 e do 42 por 6. Vamos multiplicar em linha, numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 7, 7. Mais com menos, deu menos. Lembrar que quando nós multiplicamos números com sinais diferentes, a resposta é negativa. Estamos quase terminando o primeiro exercício, atenção lá. Vamos agora para o item F. Mesma coisa. Vou começar, então, repetindo a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda fração. Agora, eu vou direto para o cancelamento. Eu vou dividir o 28 e o 56 por 28 e o 60 e o 12 por 12.
Olha como é que fica lá a minha fração. Vai ficar menos 1/5 vezes mais 1/2. Multiplicando o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, nós obtemos 1/10. Menos com mais deu menos. Então, resposta do item F, menos 1/10. Galerinha, e até aí, recordaram a divisão de frações? Olha, nesse exercício que a prof selecionou para vocês, além da gente retomar a divisão de frações, nós retomamos multiplicação de frações e a técnica do cancelamento, ou seja, demos uma retomada geral aí em frações, beleza? Vamos agora ao segundo exercício. Determine os quocientes a seguir. Galera, quociente, resultado da divisão. Só que olha o que apareceu para nós agora no exercício 2. Divisão de número decimal. E a prof tem certeza que tem gente que já tremeu de medo aí. Galera, tem que perder o medo de dividir decimal, tudo bem? Às vezes você está dividindo o número inteiro por um decimal, como é o caso do item A. Às vezes você vai dividir um decimal por outro decimal ou um decimal por um inteiro. O segredo é você igualar as casas decimais. Então, olha só o que a prof vai fazer. Eu estou dividindo 8 por meio e eu não posso inverter a ordem na divisão, tudo bem? Eu vou começar igualando as casas decimais. Igualar as casas decimais é você contar quantos números, quantos algarismos você tem após a vírgula. Deixar essa quantidade igual no dividendo e no divisor. Observa lá. Nós tínhamos uma casa após a vírgula no meio, o 5. Então, eu igualei, coloquei vírgula 0 no dividendo. Agora, quando eu igualo as casas decimais, eu posso eliminar as vírgulas. Então, eu vou ficar com 80 dividido por 5, porque 0,5, quando eu tirei a vírgula, é a mesma coisa que 5. E agora eu vou fazer a divisão normalmente. Atenção lá. 1 vezes o 5 deu 5, sobrou 3, baixamos o 0, ficamos com 30. 30 dividido por 5 deu 6. 6 vezes 5, 30. Resto 0, nossa divisão é uma divisão exata. Embora eu tenha dividido um número inteiro por um decimal, o meu quociente deu um número inteiro, 16, e é uma divisão exata, resto 0. Então, atenção lá, mais com mais dá mais, 8 dividido por meio deu 16. Fechou? Vamos ao item B. Ah, prof, colocou observação aí. Igualamos as casas decimais e retiramos as vírgulas. Galera, isso vale para qualquer divisão que tenha decimal. Um ou mais decimais, beleza? Bora lá para o item B. Menos 7 dividido por menos meio. Vou usar o mesmo critério. Estou dividindo 7 por meio. Vou começar igualando as casas decimais. Para igualar, eu acrescentei uma vírgula e um zero no dividendo. Agora que eu igualei, eu elimino as vírgulas, sumo com elas. Então, olha só, ficamos com 70 dividido por 5. E agora eu vou efetuar essa divisão normalmente. Atenção lá. 1 vezes o 5 deu 5, 7 menos 5 sobrou 2. Baixamos o 0, ficamos com 20. 20 dividido por 5 deu 4. 4 vezes o 5, 20, resto 0. Quer dizer que o nosso quociente é o número inteiro, é 14, e é uma divisão exata. Então, olha só, menos com menos deu mais, 7 dividido por meio deu 14. Lembraram? Vamos continuar? Item C. Menos 5 dividido por mais 0,3. Eu vou fazer sempre o mesmo processo. Olha só, 5 dividido por 0,3. Vou começar igualando as casas decimais. Eu acrescentei uma vírgula e um zero no dividendo. Agora eu tiro as vírgulas. Ficou 50 dividido por 3. Será que vai dar uma divisão exata? Eu acho que não. Lembram do critério de divisibilidade do 3? Mas vamos lá, vamos fazer a divisão. 1 vezes o 3 deu 3. 5 menos 3 sobrou 2. Baixei o 0. 6 vezes o 3 deu 18. E 20 menos 18 sobrou 2. Galera, eu não tenho mais nenhum número para baixar, então eu vou acrescentar lá no quociente uma vírgula e um zero. Fiquei com 20. 6 vezes 3, 18. Percebam agora que se nós continuarmos acrescentando zero, no quociente após a vírgula, a gente vai continuar com 6.
essa divisão ela é infinita. E como houve uma repetição após a vírgula, eu teria a continuação do 6, 6, 6 infinitamente, eu digo que essa divisão é uma dízima periódica. Periódica porque há repetição após a vírgula. E o período dessa dízima é o número que se repetiu após a vírgula, é o 6. Lembraram lá? Então, eu poderia continuar fazendo essa divisão infinitamente, ela não acabaria. Tranquilo? Agora, então, vamos colocar o resultado. Ficou menos 16,66. Você tem que indicar que continua, que é uma dízima. E eu apliquei a regrinha de sinais. Menos com mais deu menos. Fechou? Vamos ao item D. Atenção lá. Eu vou dividir agora o menos 10,8 pelo mais 2,5. Agora eu estou dividindo 2 decimais. Mesmo esquema, galera. Olha lá. Precisa igualar as casas decimais nessa divisão? O dividendo, que é o 10,8, tem um número após a vírgula. E o divisor, que é o 2,5, também tem um algarismo após a vírgula. Então, o número de casas após a vírgula já está igualado. Então, direto eu posso retirar a vírgula. Olha lá, vou ficar com 108 dividido por 25. Opa, vamos colocar lá toda a conta aqui, pessoal, rapidinho. Olha lá, então já coloca aqui para a gente concluir o raciocínio. Então tá, eu comecei dividindo 108 por 25, ficou 4 vezes o 25, deu 100, sobrou 8. Como a gente não tinha nenhum número para baixar, eu acrescentei uma vírgula e um zero. 3 vezes o 25 deu 75, 80 menos o 75 deu 5. Agora, eu não vou acrescentar outra vírgula, não posso ter um número decimal com 2 vírgulas, então eu acrescentei somente o zero, fiquei com 50. 2 vezes 25 deu 50. E aí a nossa divisão é exata. Essa divisão é finita, ela tem fim e é exata. Quociente 4,32. Positivo ou negativo? Negativo, porque quando nós aplicamos a regrinha de sinais, menos com mais deu menos. Tranquilo, galera? Fechamos mais uma etapa. Tem mais 2 itens ainda desse exercício. Atenção lá. Vamos ao item E. Menos 12,9 dividido por mais 10. Primeira coisa que a prof quer falar para vocês. Quando vocês têm uma divisão por 10, 100, 1000, 10.000, assim por diante, você não precisa fazer a divisão. Basta você deslocar a vírgula, andar com a vírgula no número para a esquerda na divisão, a quantidade de casas conforme a quantidade de zeros. Eu vou mostrar as duas maneiras aqui para vocês. Tem aluno que se sente inseguro em movimentar a vírgula e acaba fazendo a divisão. Não tem problema, vai te dar mais trabalho, mas vai chegar no mesmo resultado. Então, atenção, vamos dividir o 12,9 por 10. Vou começar igualando as casas decimais, então a prof está acrescentando uma vírgula e um zero ali no divisor. Igualei as casas, sumi, acabei com as vírgulas, ficou 129 dividido por 100. 1 vezes 100 dá 100, 129 menos o 100 sobrou 29. Como nós não temos mais nada para baixar, vírgula, zero, 2 vezes. 2 vezes o 100 deu 200 e sobrou 90. Eu não tenho mais nada para baixar, mas eu não posso acrescentar mais uma vírgula, portanto, eu só acrescentei um zero. Acompanharam lá? 9 vezes 100 deu 900, divisão exata. Tudo bem? Então, olha lá, menos com mais deu menos, 12,9 dividido por 10 dá 1,29. Se a gente tivesse apenas deslocado uma casa, porque o 10 tem um zero, uma casa para a esquerda, eu teria no mesmo resultado sem efetuar o cálculo, perceberam? Então, acostumem-se a usar essa regrinha quando vocês têm divisões e multiplicações por 10, 100, 1000 e assim por diante. Agora sim, para finalizar o exercício 2, o item F. Agora eu não posso usar a regrinha, porque eu não tenho um número dividido por 10. Eu tenho 10 dividido por um número. Perceberam lá? Então, vamos lá. 10 dividido por 9. Não tenho nenhum decimal, vou iniciar a divisão. 1 vezes o 9 deu 9. Olha lá, sobrou 1. Tudo bem? Não tem nada para baixar, acrescentei uma vírgula e um zero. E aí vai dar 1 vezes o 9 de novo, que vai dar 9 e vai sobrar 1. E se a gente continuar, vocês vão ver que vai ser 1,1, 1, 1, infinitamente. Temos novamente aí uma
divisão infinita, uma dízima periódica, cujo período é 1. Período é 1 porque foi o algarismo que se repetiu após a vírgula. Galera, tranquilo até aí? Vamos então agora ao livro de atividades na página 24. E agora eu escolhi um probleminha para a gente colocar essa cabeça para funcionar. Bora lá, acompanha com a prof. O suco de laranja é rico em vitamina C. No restaurante de Ângela, esse é o suco mais consumido. Ela precisa colocar 12 litros de suco em jarras de 3/4 de litro para servir aos clientes durante o almoço. Ela produz o suco lá na cozinha, 12 litros, e nas mesas, para os clientes, ela vai servir em pequenas jarras, que têm a capacidade de 3/4 de litro. Tudo bem? Olha a pergunta do probleminha. Quantas jarras serão necessárias, no mínimo, para colocar todo o suco? Vamos pensar? Olha só, imagine que toda a produção do suco está aí, os 12 litros. E que a Ângela, lá na cozinha, ela vai dividir em pequenas jarras para servir para os clientes. Essa jarra tem capacidade de 1 litro. E eu vou dividir esse 1 litro em 4 partes. Por quê? Porque a Ângela vai colocar 3/4 do litro do suco nessa pequena jarra. Compreenderam lá? Ou seja, galera, nós temos que dividir o total do suco produzido, os 12 litros, por 3/4, que é a capacidade de cada pequena jarra que vai para a mesa do cliente. Então, nós temos uma conta de divisão. O total, os 12 litros, divididos pelo 3/4, a capacidade de cada pequena jarra. Então, nós temos um número inteiro dividido por um número racional. Ou melhor, vamos falar direito? Nós temos a divisão de 2 números racionais, porque os números inteiros, os números naturais, estão dentro do conjunto dos racionais. Prof, e agora? Eu sei dividir uma fração por uma fração e um decimal por decimal. Agora, um inteiro por uma fração, basta você imaginar que o 12 inteiros é o mesmo que 12 sobre 1. E eu já vou aplicar a regrinha da divisão. Repetimos a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu troquei 3/4, inverti, ficou 4/3. Se você quiser, você pode usar o cancelamento, que é aquela simplificação antecipada. A prof aqui, como os números são pequenos, vai multiplicar direto em linha. Numerador vezes o numerador, 12 vezes 4, 48. Denominador vezes o denominador, 1 vezes 3 deu 3. E aí, se você for simplificar a fração ou simplesmente efetuar a divisão, porque na verdade a fração é uma divisão, 48 dividido por 3 deu 16. Ou seja, galera, serão necessárias no mínimo 16 jarras para que a gente sirva todos os clientes. Fácil, né? Quando vocês vão resolver um probleminha, é bacana que vocês, se vocês têm um pouco de dificuldade, esquematizem a situação, para você acompanhar e entender o raciocínio e qual operação a gente usa nesse caso. Fechou? Vamos agora para o último exercício que eu selecionei para a gente acabar essa videoaula. Para a gente finalizar, ainda na página 24 do LA, o exercício 31. Qual número decimal representa o valor dessa expressão? Olha a expressão, galera. Fala sério, dá medo quando a gente olha essa expressão. Porque, além dela ter um parênteses e vários números dentro dos parênteses, tem decimal, tem inteiro, tem fração. Prof, por onde eu começo? Primeira dica, galera. Quando vocês têm fração e decimal na mesma expressão, deixe tudo numa única forma de escrita, ou tudo em fração ou tudo em decimal. Nesse exercício, eu vou deixar tudo em decimal, porque lá no enunciado ele disse qual o número decimal, beleza? Então, vamos começar escrevendo as duas frações que nós temos aí, 1/4 e 1/2 na forma decimal. Prof, não lembro como eu escrevo na forma decimal. Divido de cima pelo de baixo, divide o 1 pelo 4, dá 0,25. Percebam que a prof foi copiando todo o resto da expressão. Mais 0,19 dividido por, abre parênteses, 4, menos 0,8 dividido por meio, menos, agora eu vou transformar, 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, 0,5. Gente, olha só, já deu uma melhorada. Concordam com a prof? Tá, agora nós vamos começar resolvendo
tudo que está dentro dos parênteses. E olhem ali, dentro dos parênteses nós temos subtração e divisão. Galera, na ordem das operações, primeiro a divisão. Tudo bem? Então, bora lá. Vou repetir tudo aquilo que eu não vou resolver. 0,25 mais 0,19 dividido por 4 menos. Quando vocês dividem o 0,8 por meio, já tem um número igual de casas decimais. Então, você tira direto a vírgula. Vai ficar 8 dividido por 5, que dá 1,6. Menos meio igual. Opa, já melhorou um pouquinho mais. Vou finalizar e resolver tudo que está dentro dos parênteses. Então, atenção. Repetir o 0,25 mais 0,19 dividido por 4 menos 1,6 menos meio dá 1,9. Lembrar que o 4 é 4 inteiros, 4,0. E que quando você for fazer essa subtração de decimais, vírgula embaixo de vírgula. Fechou? Agora eu eliminei os parênteses, então eu tenho duas operações, adição e divisão. Na ordem das operações, primeiro nós vamos resolver a divisão. Então, eu repeti o 0,25 mais. Quando eu dividi o 0,19 por 1,9, deu 0,1. Para fechar agora, eu vou efetuar a adição. Lembrar que é vírgula embaixo de vírgula. Aquele 0,1 é como se fosse 0,10. Então, vou ter 0,35. E aí, galera, foi fácil ou foi difícil? Foi fácil, não foi? Apesar da gente olhar para aquela expressão e dar medo, vocês viram que não foi tão difícil. E aí, galera, vocês tinham várias alternativas lá nesse exercício. A alternativa que apresenta a resposta correta, o 35 centésimos, ou 0,35, é a alternativa E. Beleza? Que bom, né? Terminamos mais um exercício. Galerinha, eu quero desejar para vocês uma excelente semana. A prof separou 4 exercícios para a gente dar uma retomada geral. Então, nós retomamos divisão de frações, divisão com decimais, retomamos raciocínio de probleminha envolvendo números racionais e expressão numérica. Finalizem as atividades propostas na videoaula e semana que vem nos encontramos novamente. Um beijo, fiquem bem!